A igreja de São Miguel do Fetal é a mais antiga da cidade e no seu interior repousa Rodrigo, o último rei godo. O retábulo do altar-mor é vistoso, em talha dourada, em contraposição à frieza do granito do túmulo descrito pelo historiador João Fonseca Ferreira. Tem uma inscrição sui generis que diz que aqui está sepultado Rodrigo, o último rei dos godos. Seguindo a lenda que se mistura com a história, depois da batalha de Guadalete, em 711, o rei Rodrigo foi vencido e terá vindo a subir, digamos assim, a península, não é? A subir até a zona de Salamanca, até aliás a zona de Penha Franca, onde esteve escondido, e depois veio para Viseu, onde São Miguel do Fetal, é assim que se chama aquela zona, terá se escondido numa gruta. Estamos no século VIII e é mais ou menos nesta altura que foi construída a igreja. No entanto, foi profundamente reformulada no século XVIII e talvez nesta altura tenha fugido a serpente. Diz também a lenda que existia nessa gruta uma serpente gigante, que é conhecida como a serpe, em que há um processo de transformação. A serpente come Rodrigo e Rodrigo depois acaba por se transformar na serpente também. É uma lenda com várias variações, mas vem já desde o século XVII. Foi passando de geração em geração, conhecem-se várias versões, e a última versão dizia mesmo, e estava lá um buraco, dizia mesmo que havia um orifício junto ao altar de São Miguel, de onde saía a tal famosa serpente, à noite de São João, e vinha pela rua direita abaixo, portanto fazer uma espécie de vigia da cidade, tentando livrar a cidade dos seus inimigos, há quem diga até livrar a cidade dos mouros. É uma lenda muito antiga, tem muitos paralelos com algumas lendas que se encontram na zona de Trás-os-Montes e na zona da Galiza. Tudo este imaginário é revelador de medos, culpas e valores que a cultura e a religião foram criando desde a chamada Época das Trevas. Na verdade, Dom Rodrigo não fica bem na história. Este rei Rodrigo é o último rei visigodo, não é? Ele não chega ao poder por transmissão direta de linhagem. Existe uma série de situações mal explicadas à volta dele. Era um indivíduo conflituoso. Na lenda que foi fixada aqui em Viseu, portanto em poesia, até fala da sua ligação a uma mulher que era a Cava, que era a filha do conde Julião, que depois aparece sempre na história como o grande instigador, aquele que abriu as portas basicamente para os muçulmanos entrarem pela Península Ibérica, e que o rei Rodrigo terá, utilizando um termo da época, forçado a Cava, ou seja, de certa forma terá violentado para casar com ela, e o conde Julião, em vingança, em resposta a essa grande ofensa, vai abrir as portas aos muçulmanos para que o Tariq venha por aí fora. O rei Rodrigo é assim uma figura um bocadinho mal entendida, mal compreendida. E para a moral redentora dominante, tinha de haver a penitência. Curiosamente, ele quando se esconde dentro daquela gruta, ele vai vestir a pele de ermita. Portanto, uma espécie de redenção, uma espécie de penitência. O registro de ser o universo das lendas a traçar o sentido da história evidencia como esta época constitui um vazio de conhecimento, como se pouco ou nada tivesse ocorrido em 4 séculos entre o fim do Império Romano e a presença árabe. Este desconhecimento explica, em parte, porque não é grande o número de visitantes portugueses à igreja de São Miguel do Fetal. A maior parte das pessoas da cidade de Viseu sabe. Não é algo que é muito visitado pelos vizinhos e pelos portugueses no geral. Há um certo desconhecimento. Mas existe uma grande afluência de turistas vindos de Espanha que vêm visitar de propósito o túmulo do Dom Rodrigo. João Ferreira salienta que a lenda da fuga para Viseu é mais um episódio incerto da vida de Rodrigo. Na Guerra de Guadalete, os muçulmanos dizem que ele morreu. Os cristãos dizem que fugiu. Por isso também é incerto se faleceu em 19 de julho de 711 ou para onde fugiu. Existem mais localidades que se arrogam de que acolheram a sepultura do rei Rodrigo. Mas este tem sido aquele que tem gerado mais consenso, até porque existem algumas notícias escritas, já do período da Baixa Idade Média, já ali a partir do século XII para a frente, onde se referem que o rei Rodrigo teria vindo para Viseu e por cá tinha ficado. Com contornos imprecisos, maltratado pela história e alvo do castigo moral, Dom Rodrigo é uma personagem que seduziu vários criadores, escritores, pintores e músicos como Handel, que compôs a ópera Rodrigo.